Vamos ouvir a palavra de Deus agora, irmãos. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Se coloque em pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Hoje nós vamos examinar a Escritura na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, dos versículos 1 a 6. Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Vamos ler, diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Oremos. Pai, nós te pedimos nesse momento que fales conosco por meio da tua santa palavra. Senhor, há riquezas insondáveis em conhecer a tua palavra e praticá-la. Por isso nós queremos te pedir que esclareças em nossa mente o significado da tua mensagem, para que nós possamos aplicá-la em nossas vidas, viver por ela, Senhor, e vencermos a carne, vencermos o mundo e sermos achados filhos de Deus. Senhor, essa é a nossa oração que fazemos a Ti, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e graças a Deus. Pode sentar-se, irmãos. Irmão Fredson, você não desliga os outros microfones, por favor. Obrigado. Bom, irmãos, nós já chegamos na metade dessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Na metade da extensão dela, né? Nós já estamos no 4º capítulo dos 6, mas também na metade do assunto. Quando eu comecei a pregar lá o primeiro sermão dessa carta de Efésios, no capítulo 1, eu disse que nós iríamos dividir a carta em 2 assuntos. A primeira parte é o assunto doutrinário que Paulo vinha tratar com a igreja. É tudo aquilo que ele tratou até o final do capítulo 3. E a segunda parte é uma parte prática, ou seja, como é que nós fazemos então valer tudo aquilo que nós professamos. Algo interessante é que Paulo não faz uma interrupção, um corte abrupto e muda a direção do discurso dele, mas gradativamente ele vai esvanecendo, diminuindo o tom doutrinário e vai aumentando o tom prático, até que chega em vias de fato, no capítulo 5, 6, em que ele começa a dizer: façam isso, façam assim, façam aquilo. Então, trocando em miúdos, até aqui, até o final do capítulo 3, que nós já ouvimos já o apóstolo Paulo, nós podemos dizer que ele costurou um lençol doutrinário, e agora nós temos que nos cobrir dele. A prática da doutrina cristã nada mais é do que fazer de forma objetiva em todos os campos da nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho, na sociedade, no seio da igreja, aquilo de que nós tomamos conhecimento na sã doutrina. Então, Paulo falou para nós a respeito de como Deus operou o seu plano secreto e como nós fazíamos parte de um plano secreto de Deus. Nós fazemos parte de um plano de Deus para a salvação de pecadores. Nós que antes estávamos longe, porque não éramos povo de Deus, porque não éramos filhos de Deus, porque éramos por natureza filhos da ira e filhos da desobediência, nós, os que estávamos longe, fomos trazidos para perto.
Nós que estávamos mortos no nosso pecado e no nosso delito, porque o salário do pecado é a morte, e porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, então nós que estávamos mortos, fomos por ele vivificados pelo poder do Espírito Santo. Nós fomos regenerados, nascemos de novo, nascemos de Deus. Nós que não merecíamos, que tínhamos deméritos, achamos graça pelos méritos de Cristo. Paulo nos disse que o Senhor nos escolheu, nos elegeu antes de todas as eras, antes da fundação do mundo, nos predestinou para que fôssemos a imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primogênito de muitos. Deus, que nos escolheu antes da fundação do mundo, enviou o seu Filho para que nos resgatasse por meio do seu sangue, para que pagasse o preço da dívida pelo pecado, nos resgatasse da escravidão do pecado, de Satanás e do inferno, e fizesse propiciação, nos tornasse justos diante de Deus. E o mesmo Deus também nos deu o Espírito Santo, como o penhor, a garantia de quitação. Então nós vimos Paulo costurando esse tecido doutrinário do plano de Deus, da provisão de Deus, da obra salvadora de Deus. O Pai nos elegeu, o Filho nos resgatou e o Espírito nos selou. Tudo isso não por nada que havia em nós, nem por nada que nós façamos. E eu até disse, não, Deus não te salvou porque você tem vindo à igreja. Não, Deus não te salvou porque você está lendo a Bíblia. Não, Deus não te salvou porque você está fazendo bem ao próximo. Mas porque Deus te salvou, você está vindo para a igreja. Mas porque Deus te salvou, você está lendo a Bíblia. E porque Deus te salvou, você pode amar o seu próximo e pode vencer o pecado. E acho que o ponto mais alto, o pico da parábola aí, no que Paulo discorre sobre doutrina, é o capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, em que ele fala: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós descobrimos tudo isso. Agora, vem uma pergunta: o que isso muda na minha vida? Mas o que isso faz em relação ao meu ser como homem, cidadão, profissional, marido, pai, filho, líder, subordinado? O que muda na minha vida é saber que eu estava morto nos meus pecados, que eu recebi vida pela graça, que eu faço parte de um plano que Deus decretou antes da fundação do mundo. O que muda na minha vida? Se eu continuar vivendo de forma devassa, se eu continuar sendo mal nos meus pensamentos, nas minhas intenções e nas minhas ações, significa que eu não faço parte disso aqui, não. Eu só faço parte dessa realidade que foi revelada na doutrina, se a realidade que vai nos ser dada na prática cristã de fato existir nas nossas vidas. Então precisa existir uma prática, precisa existir boa doutrina, precisa existir prática cristã igualmente boa. E é assim que Paulo começa o capítulo 4, lá no versículo 1, ele fala que nós devemos andar como é digno da nossa vocação. E essa expressão, andeis como é digno, significa a maneira com que nós vamos viver. Andar é conduta, é o meu dia a dia, é a minha caminhada cristã, como ela deve condizer com a excelência do chamado que nós recebemos em Cristo. Nós recebemos um chamado, não um chamado qualquer, não um convite para participar de uma comunidade religiosa. Nós estávamos mortos, inertes, alienados de Deus. Então, de repente, nós ganhamos vida, nós abrimos os olhos para o mundo espiritual. Nós enxergamos Cristo como nosso Salvador.
Nós nos vimos filhos de Deus pela fé. Então não é um chamado qualquer, não é um chamado banal, não é um chamado que qualquer habilidade retórica do pastor ou do irmão aí embaixo pode alcançar, mas é um chamado interior, específico no coração do pecador. É uma regeneração, é uma novidade de vida espiritual. Então um chamado, uma vocação tão digna como essa, digna de tirar os mortos e transportá-los para a vida, precisa ter uma conduta, um andar que seja digno, coerente. E qual a nossa vocação então? A nossa vocação é uma vocação celestial, é um chamado que veio dos altos céus. Retomando a introdução do que Paulo falou lá na carta, nós fomos eleitos por um sábio conselho de Deus, antes que o mundo fosse mundo. Fomos eleitos, escolhidos para sermos seus filhos. E essa vocação de filho de Deus exigirá de nós uma conduta tal pai, tal filho. Você tem esse chamado? Você tem essa vocação? O Espírito Santo testifica no seu espírito que você é filho de Deus? Você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador pessoal? Pois viva de acordo com essa profissão de fé. Viva de maneira coerente e digna com isso que você professa. E aí, ele começa tratando da nossa relação no seio da igreja. Depois Paulo vai levar essa relação para o ambiente doméstico, para o trabalho e para a sociedade lá fora. Mas já que ele está falando com os santos eleitos de Deus, ele começa dirigindo como é que nós vamos nos portar dignos da nossa vocação aqui, entre nós, entre irmãos. Ele diz assim no versículo 22, suportando uns aos outros. Suportando, aguentando uns aos outros. A nossa conduta digna tem que espelhar o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos irmãos? Não é meu irmão? Você não é minha irmã? E nós não temos um irmão em comum? Quem é o nosso irmão em comum? Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus. Então nós precisamos ser iguais a Ele. Nós precisamos que em nossa conduta o caráter de Cristo esteja refletido nos nossos rostos, imitando a Cristo nas suas virtudes e agindo uns para com os outros, como Cristo agiu conosco. Conforme Colossenses 3, do 12 e o 13, Paulo fala assim, revestidos como escolhidos de Deus, suportando uns aos outros. E se temos alguma queixa em relação ao outro, devemos perdoar da mesma forma com que fomos perdoados pelo Senhor. Vê, não é algo subjetivo, é algo prático, é suportar. Eu não sou perfeito, eu tenho vários defeitos, eu piso na bola, eu sou de carne e osso e você também. Você não é perfeito. Então nós temos que suportar, relevar, perdoar. Se alguém tem uma queixa um contra o outro, releva, perdoa. Porque Cristo relevou, perdoou, suportou-nos. Ele suportou a nós. Ele que era perfeito, suportou a nós. Agora eu que sou imperfeito, vou deixar que a imperfeição do outro me agrida e me tire da comunhão? Não, por isso Paulo fala, suportando uns aos outros. Mas ele, antes de falar esse suportando uns aos outros, eu propositalmente fui para o final do versículo. Ele diz, com humildade, com mansidão, com longanimidade ou com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Então ele alista aqui 4 virtudes que sem elas é impossível suportar o seu próprio filho, é impossível suportar a sua própria mãe, é impossível suportar o seu próprio cônjuge, que dirá suportar uma outra pessoa estranha ao seu jeito, estranha à sua cultura. Então com essas 4 virtudes nós podemos suportar, sem elas todo esforço é inútil. A primeira que Paulo alista aí, humildade. Humildade é o oposto do orgulho.
Humildade traz consigo a ideia de considerar o outro superior a si próprio, considerar o outro mais importante, dar prioridade ao que é do outrem. Dar prioridade ao que é do outrem, em detrimento dos meus próprios interesses. Isso é humildade. Lá em Colossenses, Paulo fala, considerando uns aos outros superiores a si mesmos. Então é preciso ter um espírito de humildade, sempre perguntando: como é que eu posso servir a você, irmão? Como é que eu posso te servir? Como é que eu posso te ser útil? E segundo, ele diz, humildade é mansidão. Mansidão é gentileza, é dar a preferência. Vê como humildade e mansidão são irmãs gêmeas. O manso. Mas existe uma conotação ruim, sabe, no imaginário popular da pessoa que é humilde e mansa. Porque às vezes a pessoa que é humilde e mansa, no senso comum, é o bobo, é o trouxa, é o que leva o desaforo para casa. Mas é justamente isso. Ser manso é levar desaforo para casa. É aceitar o tapa no rosto e oferecer a outra. Eu não levo desaforo para casa. Então você ainda não tem mansidão. Porque quem tem mansidão leva o desaforo para casa. Mas para nós, no imaginário comum dos valores do mundo, não os cristãos, ser manso é ser trouxa. Ser manso é ser saco de pancada dos outros. Existe uma grande diferença entre você ser bobo e você ser manso. Se você percebe que você está sendo que estão abusando da sua bondade, você se afasta. Mas, ao mesmo tempo, você é sereno, você é gentil, você não se ofende fácil. A atitude do outro não te ofende. Não é o que a outra pessoa fala que tem importância, irmãos, mas é o valor que você dá para o que a pessoa fala. Não é o que a outra pessoa faz que tem importância, mas é o valor que você dá para o que a outra pessoa faz. Então, ser manso é isso. Ser manso é não se ofender. Ser manso é ser gentil, é ser paciente. Não revidar a provocação. Ele diz com longanimidade ou com paciência, e consiste em suportar ver a injustiça. Consiste em suportar sofrer a injustiça por causa da verdade. É ter paciência, é ver a injustiça e não procurar a vingança. É sofrer o dano e não procurar a vingança. Nós queremos ser tolerados com paciência. Quando nós pisamos na bola, a gente procura sempre se justificar. Não, mas espera aí, mas calma lá, sabe? Eu disse isso, eu fiz isso, sabe? Foi num momento assim, foi por causa disso, eu agi assim por causa que você agiu assim antes. Então nós esperamos paciência do outro. Nós queremos ser compreendidos com longanimidade. Deus foi longânime conosco, Deus foi paciente conosco. Você pensou se nossas atitudes estourassem a cota da paciência de Deus? Não fosse Deus misericordioso como Ele é, irmãos, nós seríamos consumidos agora mesmo. E eu aqui, atrás desse púlpito, na frente desse microfone, seria fulminado se Deus não fosse paciente comigo. Agora, eu quero paciência. Eu espero paciência de vocês, porque eu não sou perfeito. Sou grato a Deus pela paciência que Ele tem comigo, mas aí eu não quero ser paciente com o outro. Eu quero a coisa no ferro e fogo, olho por olho, dente por dente. Não. Longanimidade é paciência, é suportar o outro, ver a injustiça e não buscar a vingança. E sobre tudo isso, nós já falamos no sermão do domingo passado, existe um terreno onde nós vamos cultivar essas virtudes. Tem um terreno onde nós vamos fixar as nossas bases. Qual é esse terreno? Esse terreno é o amor. O amor é o solo onde nós estamos arraigados, é o solo onde nós estamos fundados, onde está fixados os nossos firmamentos.
É o que ele fala no final do versículo 2. Suportando-vos uns aos outros em amor. Amor é o fundamento, amor é o princípio em que nós buscamos desenvolver essas virtudes. Qual é esse amor? É o amor ágape, o amor de 1 Coríntios 13:8. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, nunca acaba. Isso que Paulo está nos falando aqui, Efésios 4:2, comunica com as virtudes do fruto do Espírito. Gálatas 5:22, Paulo fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, esperança, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que são essas virtudes, irmão? Que é o fruto, não são frutos do Espírito, é o fruto. Para você imaginar um fruto, eu gosto de fazer esse exercício comigo. Poxa, mas são 9 virtudes? Como assim 9 virtudes é um fruto? Imagina uma mexerica. É um fruto só, mas tem os gominhos lá. Então, essas 9 virtudes não são 9 frutos. Olha, sabe, eu tenho muito amor, tenho muita paz, mas não tenho muita mansidão. Ou eu tenho muito amor, eu até sou manso, mas não tenho equilíbrio, não tenho temperança. Não existe isso, irmão. O fruto é o fruto. É fruto, não é dom. É fruto porque tem que ser cultivado. Dom é instantâneo, dom é miraculoso, dom desce do céu. Fruto não, fruto precisa ser cultivado, precisa trabalho em volta dele. E como é que eu cultivo o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o resultado de um relacionamento com Deus em obediência. Conforme eu me relaciono com Deus em obediência, Deus desenvolve em mim o fruto do Espírito. Não é instantâneo, não é dom, eu não fico 100% amor, 100% paz, 100% alegria, 100% mansidão, 100% domínio próprio do dia para a noite. É dia após dia, cultivando, adubando, escavando, revolvendo o solo, para que Deus produza em mim o Espírito. Aliás, o fruto do Espírito. Então Paulo fala, olha, com humildade, com mansidão, com paciência, suportem uns aos outros em amor. Essa é a primeira evidência. Olha, ele falou de doutrina até agora. É a hora que ele começa a falar de prática, a primeira coisa que ele fala é que nesse ambiente precisa haver unidade, precisa haver concordância, precisa haver convergência, precisa haver comunhão, precisa haver unidade. Sem essas virtudes não existe unidade de fé. Sem essas virtudes não existe comunhão no Espírito. Mas elas não são virtudes naturais do homem. Não é algo natural de mim. Muito pelo contrário, é algo que vai contra a minha natureza. É algo que vai contra a sua natureza. É algo que nós vamos ter que matar a nossa vontade, a nossa carnalidade, os nossos próprios interesses, dia após dia, se nós quisermos ver essas virtudes aflorar no nosso ser interior. E então nós teremos unidade de fé, nós teremos unidade cristã. É por isso que temos que cultivá-las no Espírito. Versículo 3, ele fala assim, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui então, nesse capítulo 4, é a primeira vez que ele fala da unidade. Esse é o tema central, unidade. Convergência, existe um ponto em comum. Embora eu e você seja completamente diferente uns dos outros, nós temos unidade, nós temos comunhão, nós temos algo em comum. Ele fala assim, procura, ou seja, esforça-te para guardar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Então, quando ele diz procurando, isso implica num esforço conjunto. Tem o dito popular que diz que uma andorinha só não faz verão, e não faz verão também na unidade da fé cristã. Se não for um esforço mútuo, e esforço é esforço mesmo, é meu esforço, seu esforço, para que isso aconteça, para que tenha unidade de espírito, para que tenha comum acordo. Procura, diligentemente, esforça-se para alcançar a unidade de fé. Ele diz, para guardar a unidade da fé. Procura guardá-la. Guardar porque não é produzir, não é algo que fui eu que fiz, é algo que Deus me deu de graça. Nós não vimos lá no capítulo 2, no capítulo 3,
que Jesus desfez o muro de inimizade, que dividia o judeu do não judeu, que havia um muro de inimizade social, havia um muro de inimizade étnico, havia um muro de inimizade cultural, e Jesus foi lá e pôs esse muro de inimizade por terra, pôs abaixo o muro de inimizade. Então aquilo que ele fez, nós temos que preservar, procura guardar, preserve a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Não fui eu que fiz. Maior a minha responsabilidade, não é algo que eu alcancei com esforços próprios, foi algo que Deus nos deu. Ele nos deu unidade de espírito, Ele nos deu paz uns com os outros. E agora é nosso dever preservar isso. Ele diz assim, é o vínculo da paz, ou seja, essas virtudes de mansidão, de humildade, de paciência, vão produzir atos pacificadores. Sabe? Ao invés de ter fofoca, vai ter uma palavra de reconciliação. Ao invés de ter uma palavra dura, uma resposta grossa, vai ter uma palavra branda. E se não tiver como sair uma palavra branda, vou ficar calado. São atos pacificadores. Vão resultar em atitudes pacificadoras. E aí, Paulo nos dá um motivo. Ele demonstra quais são os elementos que estão em jogo aqui. O que é que nós estamos pondo em risco se houver contenda, se houver divisão, se houver divergência na nossa relação de comunhão. Versículos 4 a 6, Paulo alista a unidade da fé cristã. Ele lida com 7 elementos de unidade, que é o que nós estamos zelando. Você não está zelando pelo renome da Igreja Batista em Vera, não. Você não está zelando pelo renome da denominação Convenção Batista Brasileira, não. Você não está lidando com o renome da cristandade no mundo, não. Você está lidando com uma coisa muito mais séria. Unidades de fé que transcendem as coisas desse mundo, coisas que estão unidas lá em cima, e aqui nós precisamos preservá-la. Então ele alista essas 7 unidades. Ele fala, porque há um só corpo, e um só Espírito, e uma só esperança. Um só corpo, ou seja, a igreja. Não existe 2 corpos de Cristo. A IBAV aqui e a Igreja Assembleia de Deus ali não são 2 corpos de Cristo. É um corpo de Cristo. Só existe um corpo. Há muitos membros, mas só existe um corpo. Só existe uma igreja. O corpo é chamado corpo por Paulo porque é um organismo vivo. Tem uma cabeça viva que é Jesus e tem membros vivos, que somos nós, os que cremos. Estamos vivos porque fomos vivificados pelo Espírito Santo. Então só existe um corpo, a igreja. Não é a Igreja Batista, ou a igreja A ou a igreja B. É a igreja de Jesus Cristo. Todos os salvos, todos os eleitos, todos os remidos, todos os selados, todos aqueles que vão herdar a vida eterna. O corpo, como eu já disse, possui uma cabeça, que é Cristo, e muitos membros, que somos nós. E aí você vai perguntar assim, Paulo está falando que há um só corpo, então só existe uma igreja certa, pastor? Não, justamente o contrário. Qualquer denominação, qualquer religião que arrogar para si o status de única igreja verdadeira já não é. Eu fui numa igreja lá, pastor, e o camarada, depois de um certo tempo que eu comecei a me envolver, me disse que só aquela igreja é a certa. Você pode ter certeza que aquela igreja é a única que não é certa. Uma igreja correta começa por admitir que ela não é a única igreja certa, mas que ela faz parte de um corpo muito maior, que é o corpo de Cristo, que é a união de todos os salvos em todos os lugares, em todos os tempos. Então nós participamos dessa igreja universal e invisível, que está aqui, está em todo lugar do mundo. Nós, como igreja local, como congregação, procuramos nos reunir aqui para pôr em prática os valores dessa igreja universal e invisível, dessa igreja que é o corpo de Cristo. Ele diz, há um só corpo e um só Espírito. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus. Nesse sentido, é Ele, o Espírito Santo, que promove a conexão. É Ele que faz os ligamentos, as juntas e ligaduras entre um membro e o outro.
O que me liga a você em comunhão é o Espírito Santo, que é o mesmo que habita dentro de você, habita dentro de mim. Só tem um Espírito, só existe um fôlego, só existe um que dirija isso tudo, é o Espírito de Deus. E ele fala, como também só existe uma esperança. Que esperança é essa? É a nossa salvação, é a salvação de todo aquele que crê. É somente pela graça, é somente pela fé, é somente por Jesus Cristo, é somente para a glória de Deus. Só existe uma esperança. Quem espera outra coisa, quem espera um carro novo, quem espera uma casa nova, quem espera um casamento abençoado, quem espera uma reencarnação, quem espera qualquer outra coisa que não seja aguardar a vinda de Jesus e viver para sempre com Ele, não está esperando a esperança de que o Evangelho anuncia. A nossa esperança é nos encontrarmos, é nos reunirmos com o nosso Senhor nos ares. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Aqueles que já dormiram no Senhor serão ressuscitados, receberão um corpo de glória. E aí nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor e vamos reinar com Ele pelos séculos dos séculos. Essa é a nossa esperança. Claro que nessa vida nós vamos desfrutar muitas bênçãos e também vamos passar muitas provações. Mas o que vai acontecer aqui nessa vida é passageiro, é momentâneo. Nem tão bom, nem tão ruim que possa ser comparado com as coisas que vão acontecer na vida eterna. Essa é a nossa esperança, a ressurreição e a vida eterna. E aí no versículo 5 ele diz, há um só Senhor. E isso implica algo muito sério. A palavra Senhor usada aqui por Paulo é a palavra dono. Só tem um proprietário, só atende aos interesses de uma pessoa. Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso dono? Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor e dono. Ele nos comprou, Ele nos adquiriu com o preço do seu sangue. É aos interesses dele que nós devemos corresponder. Não é aos interesses meus e nem aos interesses de um grupo, nem de um grupo ainda maior, nem aos interesses e às aspirações da sociedade lá fora. É aos interesses daquele que é tudo sobre todos e em todos, o único Senhor, Jesus Cristo. Essa é a parte essencial da unidade da fé cristã, a confissão de que há um só Senhor. Então, em primeiro lugar, há uma só obra redentora, um só que morreu pelos nossos pecados. Há um só Redentor, ninguém ajuda Jesus a nos salvar, ninguém morre com Jesus junto com Ele na cruz. Só Jesus morre por nós, Ele paga o preço, Ele faz tudo sozinho. Então só existe um Redentor. Só existe, portanto, um mediador também. Ninguém, a não ser Jesus, ressuscitou ao terceiro dia. Ninguém, a não ser Jesus, subiu aos céus e está sentado agora à direita do Pai. Ninguém, além de Jesus, intercede por nós. Só Ele ressuscitou, só Ele vive para sempre, só Ele faz mediação entre nós e Deus. Isso também quer dizer que existe uma adoração exclusiva. Se só existe um Senhor, só existe um digno de ser adorado. Então, a igreja onde a unidade da fé cristã está sendo preservada, somente Cristo é honrado, somente Cristo é adorado, somente Ele é louvado e engrandecido pela redenção na cruz. Somente a cruz de Cristo é suficiente. Não precisa intercessão dos mortos, não precisa culto dos santos, não precisa culto aos anjos. Somente Cristo é suficiente. Ele diz, há um só Senhor e uma só fé. Qual é a nossa fé? O Evangelho. E eu já expliquei para vocês anteriormente, fé é diferente de simples crença. Simples crença todo mundo tem. Ali fora todo mundo acredita em alguma coisa. Todo mundo acredita no seu santo, no seu patuá, na sua reza, na sua bênção. Ali fora todo mundo acredita em alguma coisa. Até para ser ateu você precisa ter uma crença. Mas quando nós estamos falando fé, nós estamos falando do firme fundamento. Nós estamos falando de uma firme convicção no Evangelho, na boa notícia. Nós estamos falando de uma mensagem, e essa mensagem é: arrependam-se dos seus pecados, creiam no Evangelho, creiam em Jesus Cristo. Crer nisso é ter fé. Essa é a diferença de fé e simples crença. Então, uma igreja onde está sendo preservada a unidade da fé cristã é uma igreja onde somente o Evangelho é pregado.
Nós sabemos que ali fora existem portas e portas denominadas igrejas para todos os gostos e de todos os tipos e pregando todo tipo de mensagem. Desde hoje em dia tem até teologia do coaching, né? O camarada pegou o conceito de coaching e trouxe para dentro da igreja, porque teologia da prosperidade já está muito mal falada. Mas nós já vimos também, nós já ouvimos de teologia da prosperidade, nós já ouvimos de ênfase em cura divina, nós já ouvimos de ênfase em expulsar demônios, nós já ouvimos de ênfase em tudo que é coisa. Sim, essas coisas também compõem o evangelho, mas não é o cerne, não é o centro, não é o que interessa. O que interessa é pecadores arrependidos, confessando-se diante do Senhor, crendo em Jesus como seu Salvador. E ele diz, há um só batismo. E aqui existem várias possibilidades de interpretar qual seja esse batismo que Paulo está falando. Alguns vão argumentar que esse único batismo é a conversão, ou seja, quando o crente crê em Jesus, ele é batizado no corpo, ele é inserido na igreja, ele é batizado pelo Espírito Santo e faz parte do corpo. Outros vão dizer que o único batismo é o batismo com que Jesus foi batizado. E Jesus disse isso, né? O batismo com que eu sou batizado, referindo-se à sua morte, né? Batismo ali no que Jesus disse é a sua morte. O batismo com que Jesus foi batizado. Mas, pensando que Paulo está falando de elementos de fé, eu acredito ainda que a possibilidade mais plausível seja que o batismo a que Paulo se refere é o batismo que nos ingressa na fé cristã. E só existe um batismo que nos ingressa na fé cristã. E qual é? É o batismo com pública profissão de fé. Só existe uma forma. Lá em Atos 8, do 35 ao 39, nós vemos um homem que tinha um rolo da palavra de Deus na mão, que estava interessado em entender sobre ele, e nós vemos Felipe, se aproxima desse eunuco, ele está lendo um trecho, Felipe pergunta assim, você entende o que você está lendo? O eunuco fala assim, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E aí o Felipe fala assim, então chega aqui perto que eu vou te explicar. Esse que Isaías fala é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu há umas semanas atrás, em Jerusalém. Ele é o Salvador, ele é o Filho de Deus. Felipe mostra para o eunuco nas Escrituras que Jesus é o Salvador dos pecadores. E aí no versículo 35, que é o que nos interessa, Atos 8 do 35 ao 39, nós lemos assim, então Felipe, abrindo a sua boca, começando nessa Escritura, Isaías 53, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco, eis aqui água, que me impede de ser batizado? Disse Felipe, é lícito se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então vê, a cena é clara, a cena é explícita. O eunuco não foi batizado sem professar que cria em Jesus. Nós não fazemos batismo por procuração. Eu não posso batizar os meus filhos, eu não posso batizar alguém que já morreu, mas nós vemos na cristandade igrejas que praticam o batismo. Praticam o batismo infantil, o batismo por procuração, né? Mas quando o eunuco disse assim, olha, tem aqui água, Felipe, por que é que eu não poderia ser batizado? E aí o Felipe fala, pode, se você crer que Jesus se você crer em Jesus com todo o seu coração. Ele fala, eu creio sim que ele é o Filho de Deus. Então batizou. Esse é o único batismo. Se você não foi batizado professando fé em Jesus, você tem que se batizar. Eu fui batizado uma vez, quando eu era criancinha. Mas ali, criancinha, eu podia professar fé em Jesus? Eu podia dar a resposta que o eunuco deu para o Felipe? Obviamente que não. Mas no momento da minha vida que eu criei em Jesus, em que eu fui estimulado pelos irmãos a professar essa fé em Jesus, então eu fui lá voluntariamente, eu fui lá porque eu quis e fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando pública profissão da minha fé em Jesus. Há um só batismo, é esse. Se você não fez desse jeito, você ainda não fez ele. Ele diz assim, porque há um só Deus, versículo 5, porque há um só Deus,
Que Deus é esse? O Pai. Aliás, versículo 6, perdão. Há um só Deus e é Pai de todos. Somente um Deus. Os deuses daqueles pagãos que moravam em Éfeso não eram deuses. Os deuses das religiões ali fora não são deuses. Só há um Deus verdadeiro. E esse um Deus verdadeiro é Pai de todos nós. Se nós professamos que nós temos um Pai em comum, nós devemos andar como irmãos, em união, em unidade de fé. E Paulo encerra o argumento dele dizendo o seguinte: esse um Deus, Pai de todos, ele é soberano. Ele é sobre todas as coisas. Ele está acima de qualquer interesse pessoal e particular meu. Aquele que é sobre todos, é por todos e é em todos. Esse Deus que nós professamos fé. É essa fé que nós estamos procurando preservar. O vínculo da unidade. Paz uns com os outros. Para preservar essa profissão de fé. É o desfecho do argumento de Paulo de que só há uma fé cristã. Ele destaca que só há um Deus que é sobre todos. Viver de forma digna a fé que nós professamos em Jesus como o nosso Salvador requer de nós coerência entre aquilo que nós falamos e entre a maneira com que nós agimos. As pessoas que estão ao nosso redor, elas estão observando isso. Elas estão examinando o nosso testemunho o tempo todo. Se aquilo que nós falamos é aquilo que nós praticamos. A nossa vida em unidade não dá testemunho de nós, não dá testemunho dessa congregação local. A nossa vida em unidade dá testemunho da unidade da nossa fé. Um só Senhor, uma só fé, um único Deus verdadeiro. Quando nós falhamos e quando nós permitimos a facção, a divisão, nós falhamos não com relação a nós mesmos, a nossa reputação, nós falhamos com a fé que nós professamos. Por isso que nós temos que descer do pilar, do pedestal do orgulho pessoal. Por isso que nós temos que, com mansidão, com humildade, suportar uns aos outros. Com o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Como Ele nos suportou, com paciência, como Ele esvaziou-se de si mesmo, como Ele se humilhou, nós precisamos, com humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros e esforçarmos para preservar aquilo que Deus produziu em nós, a paz e a unidade de espírito.